Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, estudante do curso de farmácia. Estou no 7º semestre e vou apresentar um projeto intitulado Avaliação do Teste em Affect na Aprendizagem da Fisiologia Humana. Vou começar introduzindo com alguns conceitos. O primeiro é de fisiologia, que é a ciência que estuda o pleno funcionamento dos sistemas biológicos, bem como seus processos físicos, químicos e todas as suas complexidades organizacionais. O segundo conceito é de aprendizagem, que pode ser definido como um processo de obtenção de conhecimento por meio de alguma prática, seja do estudo, da realização de uma profissão, sendo que a aprendizagem cognitiva é aquela que essas informações são armazenadas de uma forma mais organizada. Contextualizando nosso trabalho, no Brasil, durante a pandemia, muitas instituições tiveram que migrar para o ensino remoto para dar continuidade ao calendário letivo. Então, por possuir um caráter emergencial, muitos professores tiveram que aprender essas novas tecnologias e aplicar de uma maneira que fosse eficiente para a aprendizagem dos alunos. Então, a gente traz aqui a metodologia do teste em Affect, que são testes rápidos que são aplicados logo após a exposição de conteúdo, favorecendo dessa maneira uma recuperação dessas informações. Então, o objetivo desse trabalho era avaliar se a técnica de ensino baseado nesses testes eram eficazes para a aprendizagem de conteúdos relacionados à fisiologia humana, e como objetivos específicos a gente tinha de avaliar a aderência dos estudantes a esse método, fazer a comparação entre este método e as metodologias tradicionais e verificar se era uma alternativa eficiente, se tipo, a sua eficiência de aprendizagem justificaria o tempo gasto para a produção desses materiais. Então, partindo para a metodologia, foram criados materiais no formato H5Ps, que são slides em que você consegue montar interações, diferentes tipos de interações dentro deles. Então, essas interações vieram em formato de perguntas de múltiplas escolhas, que eram colocadas ao final desses slides, logo para os alunos responderem, e logo após era retornado um feedback para eles. As horas da produção desses materiais também foram contabilizadas, e ao final do semestre foi aplicado um questionário que continham questões que estavam presentes nesses slides, nesses materiais H5P, e questões inéditas para avaliar a eficiência desse método. As análises estatísticas foi feita utilizando o software StatReal 5.0, e esse trabalho foi devidamente apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética. Continuando para os resultados, durante todo o semestre foram no total 16 módulos, sendo que esses materiais foram disponibilizados do módulo 1 ao 14, e eles faziam parte das atividades formativas, que eram aquelas que valiam apenas presença. E essas atividades formativas compreendiam cerca de 75% de todos os materiais disponibilizados na plataforma de ensino, que era o Aprender 3, da Universidade de Brasília, na disciplina de integração dos processos vitais. Então, o gráfico 2, ele nos mostra os acessos, a variação de acessos que houve ao longo do semestre. Dá para perceber que, na maioria do período, houve mais de 50% de acesso à plataforma. Então, o gráfico 3 mostra isso, que mesmo em quantidade menor, as atividades avaliativas tiveram muito mais acessos do que as formativas. Em relação ao questionário, tivemos resposta tanto de alunos egressos quanto não egressos, e os alunos egressos tiveram maior êxito nas respostas, sendo que eles acertaram mais as questões que já tinham sido mostradas para eles nos materiais. Uma grande porcentagem, a maioria dos alunos que participaram eram alunos não egressos, e apenas 11,7% dos alunos que participaram desse formulário, que responderam o formulário, eram egressos da turma, que foram expostos a esses materiais. Então, com esses resultados, a gente percebe que houve uma baixa aderência a essas atividades formativas. Uma das explicações é porque elas
Em relação às avaliativas, elas não atribuem uma nota, então a nota ainda é o principal estimulante dos estudantes e uma das principais metodologias utilizadas por vários educadores, mas existem vários estudos que comprovam que essa metodologia baseada em notas pode mascarar bastante a aprendizagem, deficiências da aprendizagem dos estudantes. Em relação ao formulário, como se esperava, houve um maior êxito dos estudantes egressos da turma que foram expostos a esses materiais, que fizeram o uso da metodologia do Testing Effect, e mostrando que essa metodologia realmente é eficiente, que ela realmente ajuda numa recuperação de informação maior do que as outras metodologias. Mas também a gente não pode deixar de discutir que os alunos, tanto egressos quanto não egressos, acertaram mais as questões que já estavam presentes nos materiais. Isso pode nos indicar ou que a dificuldade dessas questões inéditas era maior do que as questões já apresentadas, ou que essas questões que foram mais acertadas eram de conteúdos que foram mais trabalhados durante o semestre. Então, mas invariavelmente, esses estudantes egressos tiveram maior êxito dos dois tipos de questões, justificando o tempo gasto na produção desses materiais. Para concluir, embora essa aderência tenha sido menor que o esperado, o modelo a metodologia, né, do Testing Effect se mostrou eficiente, e o que justifica o tempo depreendido para a produção desse recurso, e que mais estudos devem ser feitos na área, com o objetivo de trazer essas novas formas de avaliar os estudantes, uma vez que só a nota não é suficiente, e para quem sabe inverter os valores em que a aprendizagem seja priorizada em relação à nota. Então, trazer essas metodologias efetivamente para as instituições de ensino mudaria essa forma de avaliação da aprendizagem. Essas foram as referências. Muito obrigada.